Nós somos os anormais e somos influenciadores digitais. O que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? Nós fazemos lives, falamos, debatemos e conversamos sobre política, economia, problemas sociais e por aí fora. E aqui no ângulo nós vamos continuar a conversar e a debater, mas vamos apresentar vários ângulos. Vocês podem encontrar-nos em sítios como Facebook, Instagram, Twitter. Anormais são essas as plataformas. Nessa nova dinâmica dos anormais, o que nós vamos tentar fazer aqui é trazer-vos vários ângulos ou várias perspectivas de assuntos que estejam a ser debatidos durante a semana cá no país. Vocês sabem que vários assuntos são debatidos no WhatsApp, no Facebook, em várias redes sociais e nós achamos por bem aprofundar um bocadinho mais os assuntos que no Anormais não conseguimos aprofundar. Então, vamos aos ângulos para este vídeo que vocês vão ver aqui. Você é autorizado para mexer na minha viatura e me levar para cinturinha. Eu infringi a lei. Você vai me mostrar que eu infringi a lei antes de pegar a minha viatura e me levar a mim e a minha viatura para qualquer que seja sítio que seja. Ok, família, uma coisa que é importante dizer, que esta parte aqui, Disclaimer. é que nós aqui não vamos fazer juízos de valor. Este vídeo é um vídeo muito sensível e que toca várias pessoas e toca vários ângulos que nós queremos falar. Mas queremos falar por quê? Porque nós queremos trazer à conversa na nossa sociedade essas temáticas. Nós percebemos que é uma senhora já com alguma idade e que tem familiares, como nós temos pais e também temos mães, e nós nunca iríamos ofender ou tentar trazer aqui polêmica com essa assunto. Nós não estamos aqui para julgar, estamos aqui para dizer e trazer a conversa à mesa. E então vocês vão poder discutir, vão poder também dar os vossos ângulos nos comentários e mandar mensagens para nós e dizer qual é o ângulo que vocês mais gostaram ou trazerem um ângulo que nós aqui não cobrimos. Então, sem mais demora, não levem isso a mal, abram a vossa mente para entenderem e poderem perceber os vários ângulos. E epá, vamos conversar. Danilo. Vamos conversar. Então, os ângulos que nós trouxemos para hoje foram, em primeiro lugar, relações polícia-cidadão. Isto é uma coisa muito importante nós tocarmos. Certo. Segundo aspecto, Diferença de género. Dentro deste vídeo que nós vimos, nós queremos trazer esse ângulo da diferença de géneros. o terceiro ângulo que nós queremos trazer para aqui é a diferença de classes sociais. É muito importante nós falarmos disso neste caso. Ok. Quarto ângulo vai ser a tecnologia. Como é que a tecnologia hoje em dia tem ajudado tanto a polícia como o cidadão? Então, o quinto ponto são as relações interraciais. Isto é um tema muito sensível aqui em Angola, mas que nós, quando olhamos para esse vídeo, nós vemos que a senhora é mestiça. Será que... Epá, nem quero entrar aqui. Atenção, nós estamos a falar sobre essa expressão a rir, mas há pessoas que levam... Que tomam, e nós também tomamos essa expressão, de certo modo levamos a sério, e é de certa forma uma discriminação. Sexto ponto, nós vamos falar sobre a personificação das instituições. Como é que aqui as instituições, em Angola principalmente, são personificadas, ou seja, são julgadas com base numa só pessoa, com base numa única pessoa, com base na imagem de uma pessoa. Então nós vamos falar sobre isso, ok? Mas também vamos ser advogados do diabo e trazer o outro lado, porque se isto acontece, Candace, há um motivo. Dá. Só estou a dizer. Vamos então... Para o primeiro ângulo. Nós vamos começar por falar das relações polícia-cidadão. Nunca é check depois de falar. Tá bom, fala. Porque é só... that's it. 3, 2, 1. Nós vamos falar, em primeiro lugar, das relações polícia-cidadão, mas como vocês sabem, no Anormais não podemos deixar de começar com o contexto. Nós vivemos num país onde estamos a falar que não temos a melhor qualidade de vida, não temos as melhores condições e as relações entre a polícia e o cidadão, geralmente nesse contexto, são sempre um bocadinho ásperas. Nesse caso que aconteceu, não foi diferente. Mas o que trouxe um bocado de mais atenção a esta conversa foi que a senhora tocou no polícia e não teve a reação que nós esperamos nesses contextos. Por que será?
Mais do... Bro, eu não diria tocou só, aquilo foi já agressão. Porque tocar é tipo assim, mano. A cena foi... E em que contexto que aquilo acontece? Aquilo acontece dentro, numa das paragens ou numa das operações da Polícia de Trânsito que tem sido recorrente, principalmente nessa época de estado de calamidade, estado de emergência e nessa altura do Covid. Existem várias operações de trânsito em que a polícia não só faz a sua diligência em fiscalizar o estado do carro, se o condutor está com os documentos organizados e por aí fora. Então acontece nesse contexto. Depois é à noite, ok? É importante dizer que é à noite, porque aí tu consegues entender de certa forma algumas atitudes da polícia e mesmo da senhora, por causa da segurança e por causa da vontade da polícia, ou porque é que a operação estava acontecendo naquela altura, né? A polícia à noite tem mais cuidado, porque é quando acontecem os assaltos, os raptos e por aí fora. E é importante dizer que tudo que nós vamos falar aqui é com base nos 6 minutos e 3 segundos ou quase 7 minutos de vídeo que nós vimos, certo? Obrigado. É muito importante dizer isso porque às vezes nós só conseguimos fazer a análise da situação baseada naqueles 6 minutos. Relações polícia-cidadão. Kenny, para ti como é que são as relações da polícia com os cidadãos ambulantes? Uma coisa que eu tenho notado muito e noto muito na polícia angolana é que, mas eu já tenho mudado, mas antigamente era mais assim, o polícia vem sempre com uma atitude de intimidar. O polícia, eu não acho que seja normal tu te sentires intimidado por alguém que está lá para salvaguardar a tua segurança. Mas será que isso é só em Angola? Não, eu vou dizer porque eu já tive a experiência em outros países e, por exemplo, tu consegues break the ice, só quebrar o gelo lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, vou dar um exemplo nos Estados Unidos que eu vivi lá, quando o polícia me interpela, eu começo já a sorrir. E ele aciona a gente. E ele também, olha, eu estou a fazer isso. E uma coisa que eu sinto aqui sentia, agora já nem tanto, mas sentia, é que o polícia vem já com um ar de te intimidar. Do gênero, faz favor, o seu. E por mais que tu rias, o polícia, não estou a dizer que o polícia é obrigado a rir, mas está bem disposto, tá? Epá, eu não estou aqui para o prejudicar, estou aqui para, de facto, assegurar que você está andando de forma regulada. Pause. O ângulo agora eu sou o polícia, meu irmão, saí de casa, não almocei, o meu salário é baixo, eu muitas vezes mando parar essas pessoas, me faltam respeito. Além disso, vou parar a mulher de um boss, ela vai ligar para o meu boss, vão poder me despedir, então já não tenho mais paciência para falar com essas pessoas. Play. Mas a verdade, isso por acaso é um fator que de facto pode jogar no papel da maneira que a polícia interpela o cidadão ou o automobilista nesse caso. Mas a polícia é treinada para que tal não aconteça. Deve ser treinada. Eu pressuponho que a polícia é treinada e olhando para o Estado como uma entidade de boa fé e as suas instituições também, acredito que a polícia é treinada antes de ser posta na rua. De ir para a rua. Então eu vou assumir também que a polícia recebe esse treinamento independentemente das circunstâncias que aconteçam na sua vida normal, quando estiver lá com a farda, deve portar-se de maneiras a honrar a farda e a instituição que representa. Então eu espero que a polícia, quando interpela alguém, tenha isso em mente e não está lá para intimidar de facto o cidadão, a não ser que seja necessário, porque às vezes há necessidade. Então, o primeiro aspecto que o Kendas frisou aqui é que muitas vezes ele sente que a polícia vem com um ar intimidatório. Certo. Esse foi o primeiro aspecto que tu frisaste. Certo. Na minha perspectiva, a experiência que eu tenho com a polícia em Angola não é uma experiência completamente negativa. Exato. Mas também devo frisar que eu sei que essa não é a experiência das pessoas menos afortunadas, ok? E é isso que nós vamos tentar aqui também explicar, que é um bocadinho do fio desta conversa. Se calhar a minha experiência com a polícia não é a mesma experiência da maior parte dos angolanos. A polícia não se comporta, entre aspas, no Maculuço ou na Maianga, da mesma maneira que se comporta no Sambizanga ou no Zango 3. Ou no Zango 3, ok? E é sobre isso que nós devemos aqui falar. Muitas vezes a perspectiva que nós vamos ter em relação à Polícia Nacional é baseada na área que nós vivemos. Mas isso não é uma situação só de Angola, é uma situação do mundo todo. O que nós aqui temos que fazer é tentar diminuir o gap ou a lacuna que existe entre o tratamento nos bairros periféricos e supostamente na cidade.
É importante nós olharmos para a relação da polícia e cidadão, não só dentro desse contexto, desse vídeo que nós estamos aqui, ou que nós acabamos de ver, mas olhar também num cômputo geral. Ou seja, quando falamos de polícia, estamos a falar de polícia. Estamos a falar da polícia, a polícia de ordem pública, estamos a falar da polícia de trânsito, estamos a falar da polícia de fiscalização. Qual tipo de polícia que estamos a falar? Se estivermos a falar da polícia de ordem pública e a relação da polícia de ordem pública e cidadão, eu vou ter que concordar contigo, e a relação depende muito do nível social do cidadão em que a polícia se encontra a interpelar ou a abordar, certo? Nós já tivemos aqui vários exemplos e infelizmente tem acontecido muito no nosso país. Como é que tem sido a relação da polícia com as jungueiras? Como é que tem sido a relação da polícia com os lavadores de carros e pessoas numa classe social muito baixa? Há dias foi morta uma cidadã, uma zungueira na Willa, com um tiro no peito. Um jovem morreu ou foi assassinado, ok? Alegadamente, não sei se foi alegadamente porque saiu no jornal. Não, saiu no jornal. Saiu no jornal. Foi morto pela polícia com tiro na cabeça porque não estava a usar máscaras. Então, quando tu olhas para as notícias que saem acerca da polícia no nosso dia a dia, a maior parte delas são notícias negativas e tem sempre a ver com a polícia sempre vai sofrer o elo mais fraco. Ou seja, sempre que sai uma notícia negativa sobre a polícia, tem sempre a ver com a relação da polícia com uma classe social mais baixa, certo? E quando é com uma classe social mais alta, não é a relação da polícia, mas é a relação dos tribunais, é a relação da PGR, é a relação de alguma coisa, está a ver? Já se tem dito, se tu queres ser apanhado pela polícia, é mais fácil roubar uma galinha do que roubar $1 milhão. Yeah. Portanto, aqui já em jeito de remate final, em relação ao primeiro aspecto, é importante dizermos que a relação entre a polícia e o cidadão em Angola sempre dependeu do quão privilegiado tu és. Ou seja, o tipo de relação entre a polícia e o cidadão sempre dependeu do quão privilegiado tu és. Ok, mas nós vamos aprofundar mais isso. Então, primeiro ângulo, check. Gostaram, meus cotas? Gostaram dessa visão? Agora vamos para a diferença de género. Ok. Em segundo lugar, nós vamos tocar na diferença de género. O que é isso de diferença do género? Nós sabemos que existem, até agora, pelo menos em Angola, o que ainda está rindo. Pelo menos em Angola. Pelo menos em Angola só existem dois gêneros, até agora. Homens e mulheres. Exato. Azul e rosa. Supostamente, esses são os dois ângulos que ainda existem. Tu quer dizer os dois gêneros? Desculpa. Supostamente, esses são os dois gêneros que ainda existem. Cai em Angola. Porque noutros países mais avançados e supostamente com mentes mais abertas, existe gênero neutro e não gênero e por aí fora. Família, já ouviram falar desses gêneros? Gênero neutro? Não é homem nem mulher? Não? Nas bandas já estão a viver assim. Como vocês viram no vídeo, a interação é entre um polícia, um homem e uma senhora. E nós trazemos a diferença de gêneros aqui, porque será que o polícia teria a mesma calma e a mesma atitude se quem estivesse do outro lado fosse um homem e não uma mulher? Será que se o polícia tratasse a mulher ou a senhora da mesma forma que os polícias tratam o homem, o backlash ou a repercussão seria da mesma forma? Será que o polícia não seria julgado por ter empurrado a senhora contra o carro e ter posto a algema? É necessário nós analisarmos aqui a diferença de género e perguntar o seguinte: será que a polícia ali está a olhar para o infrator ou está a olhar para o género? Será que a polícia deve olhar para o infrator da mesma forma, independentemente do género? Ou será que tem que ter em conta o género nessas alturas? Porque nós vemos que a senhora estava, de certa forma, exaltada. De certa forma, e 6 minutos de uma interação muito quente, muito exaltada, e da maneira que ela ia contra o polícia e falou com mais de um polícia e bateu no peito do polícia e desacatou a autoridade da maneira que desacatou. A minha pergunta é: será que na primeira chapada que ela deu no peito do polícia, se fosse um homem, aquela chapada teria continuidade? É importante que nós saibamos que o género importa nas relações interpessoais. Por mais que nós estejamos a lutar pela igualdade de géneros, é muito difícil, principalmente aqui em Angola, nós esquecemos um bocado disso. Ou seja, vamos falar em termos simples. Uma mulher vem ter contigo e te dá uma bofa do peito,
não é a mesma coisa do que um homem vir falar contigo e dar-te uma bofa do peito. Mas uma questão, é uma bufetada ou uma bofatada? É uma, na banda é bofatada, netugi bufetada. Ok. Galeta, lá atrás dizem galeta. É que? Uma benda, Uma galeta. benda. Então, existe uma questão que é a diferença de géneros, e acho que é importante nós trazermos à colação este tipo de situação. Por quê? Porque nós depois dividimos polícia homem, a cidadã mulher. Certo. Mas depois vamos ter que esmiuçar mais ainda. Mulher, mais velha, mestiça. Ok. Está a ver como é que estamos a esmiuçar? A relação foi com uma mulher mais velha, mestiça. O fator cultural africano diz-nos que nós não podemos agredir o mais velho. Certo. Porque nós respeitamos os mais velhos. Certo. Isso é um fator que tu tens de ter em conta. Certo. Em segundo lugar, ela, em primeiro lugar, é uma mulher. Certo. É uma mulher de idade. Certo. Já deve Segundo estar na lugar. casa dos 50, 60. Certo. Em terceiro lugar, é mestiça. E as pessoas vão dizer, mas vocês estão a ser racistas e estão a falar de ser mestiça ou mulata e coisas do gênero. Por quê? Nós já vamos falar no ponto número 5. No ponto número 5, iremos falar porque que o fator cor de pele, infelizmente, joga aqui um papel. Mas ainda na diferença de género, Danilo, Yeah. será que a polícia teve isso em conta e por isso é que não reagiu? Ela é uma mulher, eu não posso atacá-la? Ou será que a polícia não atacou-a para poder reunir mais provas? Porque eu vejo que no fim do vídeo, o outro polícia diz, olha, já podemos aprender porque já temos provas. Exatamente, isso também vai estar nos outros aspectos. Então, nós queríamos trazer para aqui a questão do género, que era um ângulo que geralmente as pessoas não tocam muito, mas Certo. também é importante. Certo. Apesar de que em muitos outros países não querem saber se você é homem, mulher ou pedra. Tu vês isso todos os dias nos Estados Nos Unidos. Estados Unidos da América, Mas atenção, abuso da autoridade. mais do que abuso da autoridade nos Estados Unidos tem a ver com, ok, é mulher, qual é a raça? É negra. Se for negra vai ter um tratamento, se for branca vai ter um tratamento. Então, será que aqui também nós temos o ponto em comum, mulher, mas depois há uma diferença de tonalidade na pele? Que nos Estados Unidos os negros têm sido tratados de maneira diversa e aqui em Angola há uma discussão se existe a questão raça ligada à questão benefícios sociais e benefícios de outro género. Então, tocando em benefícios sociais e já aqui deixando o segundo ponto, ou segundo ângulo, nós vamos aqui para o terceiro ângulo, que é a diferença de classe social. Sim. E por que é que nós trazemos a diferença de classe social à colação? Porque, primeiramente, como nós estávamos a dizer, a relação da polícia com o cidadão tem muito a ver, ou o tipo de relação da polícia com o cidadão tem muito a ver com a classe social do mesmo. Nós já sentimos, eu já senti, se calhar vocês também já em casa já sentiram, que a atitude ou o tipo de abordagem da polícia vai depender muito com quem a polícia está a lidar. Qual é o nível, qual é a classe social, como é que a pessoa, quem a polícia aborda está-se a posicionar, qual é a postura, como é que se expressa, como é que anda, como é que fala e por aí fora. Então nós trazemos a classe social porque a minha pergunta é, se essa senhora fosse uma taxista de um azul e branco, ou se estivesse andando num rabo de pato, ou se estivesse andando num I10, o tratamento seria o mesmo? E a resposta é simples. Não, porque quando nós dissemos no primeiro aspecto, a relação entre a polícia e o cidadão em Angola tem a ver com o quão privilegiado tu és. Será que essa discussão só escalou da maneira que escalou porque a polícia indiretamente olhou para aquela senhora como sendo alguém e a senhora ainda diz, você sabe quem eu sou? E por isso a polícia não agiu de forma que agiria em outras circunstâncias por medo daquela pessoa ser alguém ou da senhora ser alguém e a polícia poder sofrer represálias se de facto a senhora fosse alguém? Seria uma coisa que eu apontei aqui, não liguem, isso aqui vai ser a nossa parte dos apontamentos. O polícia, quando não autua as pessoas supostamente privilegiadas, não as autua por causa das pessoas. É por ele. Autua-as por ele. Eu não vou ter atitude no bairro privilegiado ou no condomínio que eu teria no bairro de Areia Vermelha, porque essa pessoa pode fazer um telefonema para o meu superior e este ir-me a repreender e eu irei perder o meu emprego. Vocês estão a prestar atenção no português? Repete só.
ir-me-ei prejudicar, ir-me-ei prejudicar, repito mais? Não, tá bom. Ok. Irei me prejudicar por causa desse telefonema. Então, isso tem a ver com uma coisa que é o nosso contexto, que é um Exato. contexto de, até certo ponto, chefia, corrupção, etc, etc. O que nasce quando morou nos Estados Unidos? Certo. Será que quando foi parado uma vez pela polícia, eu podia ligar para o superior dele? Acontece. Não, acontece. Não acontece, bro, mas não acontece com a mesma facilidade aqui, porque aqui o grau ou a distância entre um cidadão e um chefe da polícia é tipo em 2 pessoas. Ou seja, tu para chegares a um chefe da polícia aqui, tu consegues através de meio de 2 pessoas ou menos, estás a ver? Nos Estados Unidos a distância é muito maior, estamos a falar 5, 6 pessoas no mínimo ou no máximo. Entretanto, seria quase impossível. O polícia, quando tem certa atitude no Sambizanga, no bairro, no meio do Sambila, e não tem a mesma atitude no Avalado, por exemplo, também tem a ver com o nível de criminalidade naquele bairro, o nível de criminalidade no Avalado, por exemplo. Ele sabe que no Sambizanga, por exemplo, o nível de criminalidade é mais alto. Ele, quando parar um jovem, e já existe um preconceito e um estereotipo que se calhar 5 das 10 vezes que eu parei um jovem, ele ou está a carregar armas, ele ou já foi bandido, ou já foi. Então, a atitude ou da maneira que a polícia vai interpelar esse indivíduo vai ser diferente que no Avalado, por causa deste estereotipo. Eu queria trazer também para aqui um elemento que muita gente não fala, que é o elemento comunidade. Ok. Em certos países, a polícia faz parte daquela comunidade. Exato. O polícia que te para em certo bairro mora naquele bairro. Aqui em Angola, eu não conheço nenhum polícia, por exemplo, que para uma pessoa que mora no Avalado e ele também mora no Avalado. É muito raro. É mais fácil eu, no meu bairro, Sambizanga, por causa do nível de pobreza. A pessoa que trabalha na polícia, que faz o papel de ficar na rua e interpelar pessoas, geralmente também tem necessidades financeiras muito elevadas por causa do nosso contexto social. Certo. E ele trata de tu para tu a pessoa que ele interpela quando nota que eles são da mesma classe social. Porém, quando ele para uma pessoa que está a vir num Range Rover e ele está a olhar para aquela pessoa do género, ok, o polícia já está a parar a dizer, meu cota, meu boss, chefe. Existe aqui uma posição de subordinação do polícia por causa do contexto social, Exato. por causa da questão financeira. Certo. Então, como é que eu poderei ter autoridade sobre essa pessoa que eu já me distancio simplesmente pela minha própria qualidade de vida? Certo. Compreendes? Certo. Mas hoje em dia já tem mudado muito e nós antigamente víamos que os cargos que eram tipo atribuídos a deputados e governadores e ministros não eram parados com a mesma frequência que hoje em dia são parados. Então já existe uma mudança nisso, mas por mais que exista essa mudança e está-se a tentar fazer essa mudança, é bem patente que ainda existe no nosso contexto e dentro da nossa mente, e quando digo da nossa mente, estou a referir aos policiais e as pessoas que têm que reforçar a ordem pública, esse tipo de coisas. Por isso é que tu às vezes vês essa diferença de tratamento. É tipo, tu quando vês um Lexus fumado, isso deve ser um carro do patrão. Então, vou ter que chegar com mais calma e se calhar às vezes nem paro porque, eu sou fulano de tal e eu nem quero problemas para mim. Mas bem dito o que tu disseste, é importante dizer isso outra vez. O polícia, quando tem esse tipo de atitude, ou seja, quando não prende ou não toma a devida providência para com o cidadão, não é pelo cidadão, mas é por ele, polícia, porque ele pode sofrer represálias que ele não quer sofrer. Então, isso é um ângulo que nós quisemos trazer para aqui e acho que conseguimos explorar de uma forma satisfatória. E este ângulo aqui, meus diretores. Tecnologia, redes sociais, telefones, câmeras. O que vocês devem estar a pensar agora? Esses anormais são mesmo os grandes malucos, mas estão a trazer para aqui tecnologia, a conversa é a cota, a conversa é aquela situação. O que a tecnologia tem a ver com isso? Deixem-me explicar-vos o que a tecnologia tem a ver com isso. Hoje em dia, meus diretores, a tecnologia tem um papel extremamente importante naquilo que é a repercussão das notícias. Hoje, uma coisa acontece na Nova Zelândia, em 2 minutos, 1 minuto, em Angola já sabe. Nós estamos a viver numa aldeia global. E essa aldeia global é trazida por quê? Pela questão da tecnologia. A tecnologia está a encurtar distâncias. Certo. Nesse sentido, aquela situação que aconteceu ali no Kikagil, hoje está a ser conversada, não vou dizer o nosso bairro, senão você vai nos procurar, e
amanhã tu estás a assistir isso na tua casa. Isto tudo é por quê? Tecnologia. E mais do que isso, tu podes estar assistindo na tua casa, na tua televisão, no teu iPad, no teu computador, no teu telefone. Right? Por causa da tecnologia. Hoje em dia nós temos uma arma muito pesada que joga a nosso favor. Esta arma pode ser uma arma do bem ou pode ser uma arma do mal. Sabes como é que as armas do bem e do mal são usadas? Se eu pegar uma arma e der um tiro na perna de um bandido, eu sou o herói. Se eu pegar a mesma arma e der um tiro na perna do meu primo porque ele me irritou, eu já estou a ser visto de uma maneira diferente com a mesma arma. Portanto, a arma do game agora no século XXI é esta. O chamado Buba, Baika, Telemóvel. Telemi e por aí. Isto aqui... Isto aqui tem uma força que vocês não imaginam. Candace, é só você. E essa força que isso tem de tanto dá para o bem ou dá para o mal. Nessa situação específica, toda aquela reação da senhora e a interação da senhora com o policial foi gravado numa câmera de telemóvel. Hoje em dia, as pessoas já não acordam em lutas, elas filmam. Hoje em dia, a polícia, quando está a ser filmada, muda a atitude drasticamente. Assim como as partes contrárias também, quando estão a ser filmadas, mudam as atitudes. Muda a atitude drasticamente. Do género, nós não sabemos de fato o que é que aconteceu antes da câmera ter sido ligada. Nós sabemos o que é que aconteceu durante o período que a câmera estava ligada, que são 6 minutos e qualquer coisa, mas nós também não sabemos o que é que aconteceu depois. É visível no vídeo que a senhora diz que vocês já me destrataram há muito tempo. Vocês já me desrespeitaram há muito tempo. Agora, que tipo de desrespeito foi esse que a senhora recebeu? Ou que tipo de destrato foi esse que a senhora recebeu? Nós nunca vamos saber, mas podemos assumir. Mas até que ponto é que essa assunção será credível, dando o estado em que a senhora se encontrava na altura? Que estado é esse? Ora, na ausência de um bafômetro, é quase impossível para nós dizermos com certeza se a senhora estava de facto sob a influência de bebida alcoólica ou de álcool ou não. Mas nós podemos assumir, olhando para o vídeo e vendo a fala da senhora, o comportamento da senhora, o movimento da senhora. Então, a tecnologia vem desta forma salvaguardar qualquer atitude e acusação que a polícia for fazer depois daquela situação. Uma coisa que nós não nos podemos esquecer é que quem filmou aquele vídeo não foi um terceiro, como aconteceu no caso de George Floyd. Se vocês se lembram do caso de George Floyd, que está a ser falado no mundo todo, quem filmou aquela interação toda foi um terceiro, foi uma cidadã comum, uma rapariga de 17 anos. Quem filmou a interação entre a senhora do vídeo e a polícia foi a polícia. Certo. E isso é um elemento que vem aqui mostrar que a própria polícia tem usado a tecnologia para também se proteger. E foi o que aconteceu nesse caso. Os polícias usaram o telemóvel para dizer, estão a ver? Vocês falam que nós vos tratamos mal. Olha aqui como é que nos tratam. E o homem foi tão duro que aguentou bofas do peito. Vocês sabem o que é isso? Mas agora Candace, o advogado do diabo, tem que trazer a outra parte. E qual é a outra parte? Até que ponto é que a polícia não ligou a câmera só naquele momento porque era conveniente para a polícia? Claro que a polícia não ia ligar a câmera se a polícia tivesse a fazer algo de errado, certo? Mas quando as coisas começaram a escalar-se e a polícia estava em posição de facto de superioridade e mostrar que toda a atitude que teve antes da câmera estar ligada, ok? Fazia jus ou era justificável pelaquela atitude que a senhora estava a ver durante a gravação, até que ponto é que de fato a polícia usou a câmera ou fez uso da tecnologia de uma maneira justa? A polícia é uma pessoa de bem. Você já... Desliga a câmera! Desliga a câmera! Estamos aqui a dizer que a polícia é uma pessoa de mal. E é importante dizer que, embora nós estejamos aqui a mostrar os dois lados, é importante que vocês olhem para os diferentes ângulos. Ok? É importante que nós tragamos algo. Ainda dentro da tecnologia, como é que a tecnologia vem proteger tanto o cidadão como polícia e autoridades?
É importante nós aqui enforçarmos como é que, até que ponto é que a polícia usou justamente a câmara ou a tecnologia. Quando eu digo justamente é porque é que a polícia não tinha a câmara ligada desde o momento da interpelação até ao fim e só teve depois das coisas terem escalado. Soltou. Também. Mano, estamos a gravar. Tranquilo, mano, avisa lá, nada mudou. Força. Uma cena fixe de nós começarmos a pensar enquanto país, do ponto de vista da legislação, é deixar câmaras ligadas no tabuleiro dos polícias. Isso é feito nos outros países, como Estados Unidos da América. Acho que isso é uma coisa que nós devíamos começar a pensar. Toda a atividade da polícia, seja na periferia, seja na cidade, devia ser filmada. Atenção, nós estamos aqui sempre a fazer menção aos Estados Unidos porque nós consumimos muito a cultura americana. Não nos levem a mal, mas é importante nós trazermos outra realidade. Infelizmente, a realidade que nós temos tido mais contato nos últimos tempos é os Estados Unidos e por isso é que nós trazemos sempre os Estados Unidos à comparação. Atenção, não nos digam que não podemos comparar Angola com os Estados Unidos porque os Estados Unidos têm anos já de independência e por aí fora. Não, nós podemos. Quando nós queremos, nós fazemos, ok? Faz favor, eu ia dizer exatamente isso que o Kenda disse, que é, venham os discursos de são vocês que estudam fora, nunca sentiram a realidade de Angola, pensam que a América é Angola, isso aqui é Angola, faz favor, já? Chega, já? Para. Não, pare. Para. Nós já conhecemos esse para. Já para. Nós fizemos um hospital com 93 camas para suprir os problemas do Covid em 27 dias. Nós quando queremos... Fazemos, atenção. Ângulo com tecnologia. Check. Obrigado. Já estou no marcador. Fuck you. Relações interraciais. O que são relações interraciais? Preto com branco, Amarelo com vermelho, vermelho com preto. A questão das raças é uma questão simplesmente psicológica. Atenção que não é simplesmente. Lá. Nunca te refiras a raças simplesmente. Posso acabar uma raciocínio? Podes errar. Existe uma raça, a raça humana. Tudo o resto são invenções para inferiorizarmos uns aos outros. Mas isso é uma questão que vamos falar em outro contexto. Não esqueçam que Angola foi colonizada pelo nosso povo irmão. Portugal. Palmas para os portugueses. E nessa questão da colonização aconteceu uma coisa chamada lusotropicalismo, que é um fenômeno onde os portugueses juntaram-se a nós. Onde os brancos juntaram-se aos negros e fizeram os mestiços. Tará! Nós falamos mestiços aqui para sermos politicamente corretos e não ofender susceptibilidades. Mas os mestiços são chamados latões, mulatos, lapapas, lachuchas e termos ofensivos como quebra do colono. Portanto, nós viemos aqui dizer que nós não vos chamamos isso. O povo é que fala, está errado. E nós não somos racistas. Ok? Eu não sou racista, eu até tenho um amigo mulato. É isso que dizem sobre os pretos. Continuando. O ângulo que nós queremos trazer aqui é o seguinte: em Angola, os mestiços são, infelizmente, conotados de duas maneiras. Ou ele não se considera preto, nem se considera branco. Os mestiços sentem-se da seguinte maneira: pô, mas eu não quero saber disso, eu sou teu amigo. Depois a mãe do preto chega e diz: ele é só teu amigo porque você tem. Essas conversas existem. A mãe do mestiço também fala: esse teu amigo preto também é só porque você é latão. Essas conversas nós sabemos que existem. Então mentir, cota. Minha filha, você não me deixa mais mal. Avança a raça, casa com mulato. Temos que avançar a raça. Essas conversas existem, são tristes, mas existem. Então mentir? Não. Existem sim, nós sabemos que existem. Chateia falar disso, chateia, mas isto aqui é o normal e nós temos que falar dos ângulos, perspectivas. Então é assim, manos. Muitas pessoas mestiças são conotadas como tendo em Angola privilégios. Privilégios os quais são conotados à situação da raça. É muito triste, mas em Angola não existe só a questão do colorismo e do racismo, de mestiços para negros, de negro para mestiços, também existe tribalismo. Você é bacongo, não presta. Você é choco, não presta. Você é do sul, não presta. Você é quimbundo, não presta. Você é sulano, não presta. Você é de cabina, não é angolano. Epa! Começa já aqui no estúdio! Portanto, são situações que acontecem. Mas até que ponto é que um bacongo pode ser latão? Tá vendo, né? Você é bacongo falso. Sabes como é que é? Portanto, é muito importante nós trazermos para aqui. Estamos a falar então de brincadeira, mas são assuntos muito sérios. E nós vamos trazer
Quinto ângulo. A senhora que foi interpelada é mestiça e muitas pessoas disseram ela só está a falar assim, a bater no peito, porque é mestiça. Mas vocês não se esqueçam de uma coisa, nós dividimos isso em caixas. Qual foi a primeira caixa? Gênero, por ela ser mulher. A segunda caixa? Idade. A terceira caixa? Raça. Agora vamos entrar nessa caixa. Será que, como muita gente disse, a senhora Só teve a audácia, a petulância de tocar no peito da autoridade nas patentes do senhor polícia porque era mestiça? porque era Eu mulata? sei que esse termo mestiça não estava a apoiar, mas estamos a fazer o mesmo exercício de começar a falar mestiço. Será? A questão é uma. Qual é a questão? Nós não sabemos. Só a polícia sabe. Nós podemos estar aqui tipo sabemos, mas não sabemos. Sabemos que isso é um fator que conta muitas vezes. Certo. Por quê? Porque existe esse preconceito e esse problema nacional que está enraizado até o fim, que nós recebemos muita informação dentro desta cabeça a dizer assim, tu és preto, és menos. Mas tu és preto, és menos aonde? Em Angola? Lá está a questão que o Ganda estava a falar. Sim. Será que nós, em Angola, sendo a maioria, não podemos ser racistas ou preconceituosos com os mestiços? Nós não vamos afirmar nada. Só estamos a deixar as perguntas. A conversa, a terceira conversa à mesa. Danilo, mas eu quero fazer uma pergunta. Diga. Até que ponto é que os mestiços são culpados pelos privilégios que têm? Certo? Os mestiços sofrem a discriminação ou o racismo por serem privilegiados, mas quem lhes dá esse privilégio? É o próprio negro. Por que que eles devem pagar por esse privilégio que lhes foi atribuído? Pelos negros. Mas existem muitos mestiços que estão a assistir isso e estão-se a perguntar, mas qual o privilégio? Tu nunca vais saber quais são esses privilégios porque tu cresceste dentro destes privilégios. Não é tipo tu cresceste e depois de um tempo esse privilégio veio e tu consegues sentir o antes e depois. Não, não existe um antes desse privilégio. Tu vives dentro desse privilégio e não vais viver depois desse privilégio. Existe algo judicial. Então é quase impossível para ti saberes o que é o privilégio. Mas nós não estamos aqui para fazer juízos de valor. Claro. Nós estamos aqui para levantar o assunto Claro. e para fazer-vos refletir. Claro, Posso falar à vontade? claro. Estava a dizer para fazer-vos refletir que existem esses assuntos ainda em Angola. Nós estamos a falar de assunto de fome, estamos a falar de assunto de roubarem, estamos a falar de assunto de... Corromperem. Ainda temos que falar de assunto de... Discriminação Então, meus racial. amigos, nós somos de uma geração diferente. Eu não quero saber se tu és amarelo, branco, preto. Eu só quero saber uma coisa. Você sabe fazer? Isso é o que nós queremos saber. Yep. Então, o fator relações interraciais não é um fator polícia-cidadão. É um fator nacional. E esse fator tem que ser combatido e falado abertamente. As instituições do país, ao mais alto nível, têm que dizer: nós somos contra o racismo. Mais do que isso, nós somos angolanos. Exato. Nós temos que ter o sentido de nação, o sentido de pátria. Enquanto nós não temos isso, esses tribalismos que foram aqui citados, essas diferenças ou essas discriminações raciais que foram aqui citadas, vão sempre acontecer. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade, temos que mudar a nossa atitude para aquilo que é o nosso país, para aquilo que é a nossa nação. Que horas são? Já será que abraça um speech da nação. Antes de avançarmos para o último ponto, ângulo relações interraciais. Check! Vamos para o último tema, ou o último, Ângulo. personificação das instituições. O que é que isso significa, Danilo? Isso significa que quando o Igor me faz algo de mal, não é o Igor, é o Aridu. Quando o Igor me faz algo de bom, não é o Aridu, é o Igor. Exato. O que é que nós queremos dizer com isso? Nós, normalmente, quando um polícia tem uma atitude negativa ou faz o uso excessivo do poder, nós criticamos a polícia como instituição. Ou seja, quando a polícia ou o polícia tem uma atitude ou uma ação negativa, nós criticamos a instituição num todo. Mas quando um polícia tem uma atitude positiva, como foi a desse polícia no vídeo que nós vimos, nós
parabenizamos o polícia individualmente e não a instituição, porque nós queremos acreditar que aquele polícia é a exceção dentro da instituição. Até que ponto é que isso é justo? E por que nós estamos a falar disso? Não é o combate ao Covid. Não. A ministra é boa. Exato. Essa! Mas quando a ministra falha, o Ministério da Saúde não está a fazer um bom trabalho. Eu sei que muitas pessoas hão de dizer, vocês anormais são bajuladores, vocês estão a falar bem do governo, já vos corromperam. Meus amigos, quando os anormais fazem algo de bom, os anormais, está tudo bem. Quando os anormais falam algo que você não gosta... Nós somos privilegiados, somos filhos do MBLA, é assim que falam. Então vocês têm que estar prontos para as críticas que nós fazemos, mas também para os elogios que nós fazemos. Mas ainda dentro daquilo que é a personificação das instituições, acontece da seguinte forma, ainda dentro da personificação das instituições, e acho que não é só em Angola, mas no mundo todo, quando a polícia faz algo negativo, a polícia é malaica. Quando um polícia ou o polícia faz algo positivo, o polícia é fixe. Então, existe aqui uma separação entre a instituição e o polícia quando a ação do polícia é positiva. Quando a ação do polícia é negativa, já não é o polícia individualmente e é a polícia. E nós temos que rever isso por quê? Nós temos que rever isso porque, independentemente da polícia não estar a fazer mais do que é a sua obrigação, nós temos que, de facto, tirar o chapéu e saber dar os louros, devidos a quem merece. E mais do que isso, nós aqui conseguimos sempre criticar a polícia sem elogiar, mas nós não conseguimos elogiar sem criticar. A polícia bombou bem, mas mataram alguém a semana passada. E agora eu me pergunto... A polícia matou alguém na semana passada, mas nós já estamos habituados com isso. Viram o exemplo? É tipo, nós conseguimos criticar sem elogiar, mas não conseguimos elogiar sem criticar. Então, a questão que se coloca é, nós percebemos que existe um estigma contínuo que já vem com tudo aquilo que tem sido a governação do país e nós pomos toda a gente no mesmo saco e tudo é igual. Não conseguimos separar as coisas em caixas. E por que é que nós trazemos esse tema da personificação das instituições? Porque no vídeo nós conseguimos perceber que o agente do paciente teve uma atitude de louvar que nós, enquanto angolanos, não estamos habituados a ver, mas ainda assim conseguimos encontrar razões negativas que descredibilizam a atitude do agente naquela altura. E a minha pergunta é, até que ponto é que nós, enquanto angolanos, nós, enquanto cidadãos, estamos a ser justos para a atitude que o polícia teve? Até que ponto é que nós vamos conseguir motivar ou fazer com que outros polícias se sintam motivados a ter o mesmo tipo de atitude quando esse tipo de circunstâncias acontecerem? Porque o polícia não age como devia agir ou é paciente e não faz o uso exagerado do poder ou abusa do seu poder para com a senhora, e nós, ao invés de elogiamos, mas também criticamos. O polícia também só fez isso porque a senhora é mestiça. O polícia também só fez isso porque a senhora é de uma classe alta social. Será que nós podemos elogiar de formas a motivarmos e a passarmos uma boa mensagem para a nossa Polícia Nacional? Família, nós percebemos que às vezes é difícil nós fazermos isso, mas é importante que às vezes façamos esse exercício, mas também compreendo, e está cá o mas, que nós temos várias coisas no nosso peito e a sugestão que nós deixamos é que saibam separar as emoções da razão. Senão vamos fazer análises apaixonadas e análises apaixonadas geralmente causam injustiças. Certo. Agora, Danilo, agro-personificação das instituições, acredito que está check. Então nós tocamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos diferentes. Se vocês acham que nós esquecemos algum ângulo ou podíamos acrescentar algum ângulo, vocês podem deixar nos comentários ou podem mandar mensagem para nós. E hoje, quarta-feira,
dia 10 de junho, nós podemos debater na missa. Entretanto, como conclusão, Danilo, eu gostaria que tu me dissesses qual é a tua perspectiva em termos de quem está certo ou quem está errado no vídeo. Quem está certo é o... Não. Mais tarde, no Anormais. Então, isso foi o nosso primeiro Ângulos aqui com vocês nos Anormais. Digam se gostaram, se não gostaram. Comentem, partilhem. Sigam-nos, está aqui embaixo toda a descrição. Sigam-nos. E este vídeo foi possível graças a Warido. Ui, você que ainda não se dá muito bem com isso aqui do Insta ou do Face, tem um botão chamado partilhar. Se é aviãozinho, aviãozinho. Se é partilhar, é partilhar. Você partilha, yeah? Partilha, envia, discute isso no teu grupo do WhatsApp e vai à missa dos Anormais para saber quem tem razão. Então, depois de fazerem isso tudo, sigam a página do Anormais Exchange para saberem mais sobre o Anormais Exchange. E para mais vídeos como esse, sigam a Warido. Estamos juntos e misturados. Conclusão, check. Dope. Gostaste da dinâmica?